cavalos de raça, cavalos e éguas da raça quartimilha, cuja venda de poltrinhos rende em uma média de 45 mil cada poltrinho. Comprovamos também, inclusive juntamos uma última premiação que ele teve de 60 mil reais em vaquejada. Então, ele não só comercializa os animais, como ele também participa de vaquejadas com esses animais, ganhando prêmios. Então, ele tem outras rendas, além de imóveis registrados, vários imóveis registrados em seu nome, além também de que patrimônio amealhado no casamento está na posse dele, né? Isso a gente está discutindo em outro processo, então nem o patrimônio ela teve acesso. Então, em razão disso, excelências, é que eu requeiro o provimento do recurso com a majoração desse valor em pecúnia. Agradeço a atenção de vossas excelências. Excelente dia. A doutora Letícia, então, com a palavra para a sustentação oral. Okay. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima relatora, eminentes desembargadores, excelentíssimos senhores aqui presentes, meus colegas advogados que saíram aqui fora de toda forma, os meus sinceros cumprimentos. Doutores, infelizmente, acredito que a doutora não leu a sentença, muito menos a parte instrutória do processo, pois vemos que ela não está de acordo com o que as provas dizem na situação. O doutor Leonardo, que é o pai das crianças, ele é médico, sim, ele ofere uma renda, inclusive está exposta no processo, demonstrada com todos os documentos, sem dúvida. Sobre a questão do trabalho da mãe das crianças, ela trabalhava sim, ela tinha um cargo comissionado lá em Xorroxó, da Bahia, e ela não deixou o cargo para ser mãe ou para vir morar em Juazeiro. Inclusive, tem um trecho da sentença falando isso que nós printamos e colocamos na nossa apelação. A própria sentença deixa clara que isso foi comprovado na fase instrutória do processo, que ela tinha um cargo comissionado, ela veio morar em Juazeiro, mas ela deixou o cargo porque teve a mudança de prefeito, e como nós sabemos, cargo comissionado é nomeado e exonerado de forma espontânea pela administração do município. Além disso, durante todo o período que ela esteve em casamento com o doutor Leonardo, ela tinha uma renda também. Ela fazia venda de calçados para parentes na Bahia, que levava e trazia, então ela também tinha uma renda. Além disso, ela nunca foi impedida de trabalhar fora. Doutor Leonardo, como sempre, como pai, permitia sim que os filhos tivessem educação, babá, o que fosse necessário para que ela pudesse exercer sua profissão. Mas ela quis ser mãe, ficar em casa, e é uma decisão extremamente respeitável. Tudo bem. Ao final do relacionamento dos dois, o doutor Leonardo, que é o nosso cliente, pai das crianças, não queria deixar que os filhos fossem para longe dele, porque ele já estava sofrendo com a distância dos filhos, que mesmo morando na mesma cidade, não estavam tendo muito contato. Quem dirá a mais de 300 quilômetros de distância entre Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e Juazeiro da Bahia, um outro estado. Então, seria muito mais difícil a convivência de um pai com seus filhos menores. São duas crianças. E a mãe já estava impedindo a convivência, estava dificultando essa situação. O que nós sabemos que é muito comum no final de um relacionamento. E ele sempre proveu de acordo com as suas limitações. Ele é médico, mas médico também adoece. Ele passou por uma bariátrica, ele pesava muitos quilos. Ele passou por uma bariátrica e após a bariátrica ele teve várias complicações e essas complicações geraram um quadro degenerativo de depressão e recentemente, há 6 meses atrás, é que ele voltou para o mercado de trabalho. Há pouco tempo, ele estava trabalhando, mas de forma muito minúscula, só mesmo para manter a própria sobrevivência. E no começo do processo, porque vocês podem ver nos autos, que existiram vários processos. No total, são 5 processos entre esses pais. E tinha um processo maior, que é o de divórcio, que envolvia divórcio, guarda, alimentos, partilha de bens, que é o que a gente chama do processo combo. E nesse processo, no começo, foi sim determinado alimentos provisórios no valor de 5 salários mínimos, mais o plano de saúde, mais todas as despesas escolares, restando basicamente nada para ficar os custos da mãe, da genitora. Porém, esse valor era muito pesado para ele, visto que ele não estava conseguindo trabalhar e nem até hoje consegue trabalhar com toda a sua
a sua força e ele não estava cumprindo, é tanto que existe ação de execução, ainda em trâmite no processo. A partir do momento que esses alimentos foram reduzidos, por essa sentença que hoje está sendo atacada, ele nunca mais deixou de atrasar. Ele nunca mais deixou de pagar. Ele sempre finaliza o mês cumprindo todas as suas obrigações alimentares. Então, entenda, nós temos um pai que não tinha como pagar aquele valor alimentar que estão pedindo para que seja aumentado. Ele vai voltar a recorrer, a recorrer no descumprimento, sendo que agora que ele está conseguindo cumprir, porque está de acordo com as suas necessidades e possibilidades financeiras. Nós temos 2 crianças que estão sendo muito bem assistidas. Nós não estamos falando de crianças que moram na capital, nós estamos falando de crianças que moram na Bahia, no interior. Nós estamos falando também de 2 crianças que recebem, sim, uma pensão alimentícia de 3 salários mínimos e meios, que são... Eu sei que 3 salários mínimos e meios parece não ser muito, mas, além disso, ele paga todas as despesas médicas das crianças, todas as despesas escolares, restando alimentação, passeios e algum outro lazer que a criança queira ter, vestuário, etc. Então, 3 salários mínimos e meios para 2 crianças que já têm as 2 principais coisas que mais gastam cumpridas de forma in natura, que inclusive é o que está na sentença, há de se convir que é possível, sim, ela ter uma boa sobrevivência. Além do mais, a gente não pode deixar que a manutenção dos filhos seja arcada 100% pelos pais, pelo pai, apenas pelo pai, que é o que está acontecendo. A mãe, ela já teve, entenda, o divórcio foi em 2020, agora nós estamos em 2024. Já chegamos a quase 4 anos após o divórcio, 4 anos que a mãe teve tempo de se reinserir no mercado de trabalho. E ela ainda vem pedindo alimentos para a própria ex-esposa. Sendo que a ex-esposa acabou de ser informado aqui, que não era de nosso conhecimento, tem um emprego também. Então, não seria justo que apenas o pai arque com todas as despesas dos 2 filhos, sendo que o pai também teve que se reerguer, o pai também não está trabalhando até hoje em plena força, eis que ele está, e ele sempre foi e ainda está doente. Inclusive, temos laudos médicos que, por conta das complicações da cirurgia que ele fez, ele não pode exercer os plantões nas formas que os médicos, em regra, exercem, daquelas formas exaustivas que nós conhecemos. E ele também tem um quadro depressivo que ele está vindo a melhorar agora, que nós sabemos como é difícil um médico ver tudo o que vê, passar por tudo o que passa, estando em uma depressão. Não dá nem, eles nem podem, eles são até proibidos de exercer sua função quando estão assim. Então, o pai está voltando ao mercado de trabalho, o pai se compromete e vem pagando o valor que está estabelecido, e aumentar esse valor apenas vai incorrer numa nova execução de alimentos, visto que o pai não tem condições de arcar com mais do que já está estabelecido. Dito isto, finalizo minha sustentação. Muito obrigada. Antes de iniciar a leitura do projeto de ementa, eu quero aqui registrar que essa matéria, eu como fui 18 anos titular de uma vara de família, é sempre uma matéria angustiante, porque nós sabemos que as necessidades das crianças, elas são, eu digo, inestimáveis, porque se você for colocar item a item, para que elas tenham uma vida digna, é imensurável. Não tem como você dizer, determinar, porque é só você vai colocando e vai crescendo esses custos. Agora, nós não podemos realmente fugir, e é isso que eu sempre procurei fazer, examinar com muito critério os 2 lados. De um lado, a necessidade, do outro lado, a possibilidade. E é isso que eu faço concretamente. E, assim, sempre me pautando, formando o meu convencimento com o que está dançado nos autos. E é assim que eu passo a fazer aqui a leitura do projeto de ementa. Apelação civil, direito de família, ação de alimentos.
pretensão de reforma para majorar a verba alimentar fixada em prol das crianças menores de idade e arbitrar em favor da ex-consorte, binômio necessidade-possibilidade em relação às crianças, atendido, ausência de prova da necessidade da ex-consorte, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame da observância pelo juiz ou acó do binômio necessidade-possibilidade por ocasião da fixação dos alimentos em favor dos filhos menores de idade, e se o consorte comprovou a necessidade aos alimentos. 2. A verba alimentar em questão é aquela derivada do direito de família e do poder familiar, portanto, obrigação legal e visa assegurar a satisfação das necessidades dos filhos, obrigação esta de ambos os genitores, devendo ser estipulada pelo juízo em observância às condições financeiras dos pais na proporção de seus ganhos, artigos 1695, 1696 do Código Civil. Por sua vez, os alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade, exige provas da necessidade de quem pede e possui caráter excepcional e transitório. 3. Dos alimentos devidos às crianças. Quanto à necessidade dos alimentandos, sabe-se que os filhos menores de idade é presumida, ou seja, não precisa ser comprovada. No caso vertente, tratam-se de duas crianças de 9 e 6 anos de idade. Logo, somente a busca aos alimentos já constitui prova das suas necessidades, tratando a legislação como necessidade presumida, ou seja, aquela que goza de presunção juris tantum, artigo 4 da Lei 5.478/68. Quanto à possibilidade do alimentante, não obstante o exercício da atividade profissional como médico, com percepção de rendimento compatível, entende-se que os alimentos fixados pelo juiz ou acó em 3 salários mínimos, acrescidos das despesas com educação, material escolar, matrícula, fardamento e mensalidade, e plano de saúde, se mostra suficiente à manutenção das crianças, uma vez que os alimentos em pecúnia correspondem atualmente no valor de R$ 4.942, e livre das demais despesas com educação e plano de saúde, cujas necessidades são as que mais oneram o orçamento familiar. 5. Ademais, considera-se que foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, partindo do pressuposto que o alimentante indenizará a genitora dos menores com a metade das parcelas que foram pagas dos lotes 7 e 8 da quadra 27, loteamento Lagoa Seca 3, durante o período do casamento, bem como do empréstimo tomado no valor de R$ 27.000, acrescido da meiação das parcelas pagas para aquisição do veículo Amarok de 25 de 2015-2016 e das benfeitorias executadas no imóvel situado na rua Francisca Correia Cruz, 99, no bairro Leandro Bezerra, que foram devidamente comprovadas. 6. Dos alimentos requeridos pela ex-consorte. O alegado abandono de cargo público comissionado e dedicação exclusiva à família não é corroborado pelo contexto dos autos, uma vez que a ex-cônjuge somente for exonerada do cargo público de tesoureira em município do estado da Bahia
com a alteração do gestor, sendo que duas das testemunhas afirmam que ela adquiria sandálias na cidade de Juazeiro do Norte e enviava para a revenda na Bahia, não se tendo conhecimento de como era a divisão dos lucros e nem por quanto tempo perdurou essa atividade mercantil. 7. Observa-se ainda que a ex-consorte é jovem, contando na atualidade com 39 anos de idade, e não consta dos autos notícia de que a mesma padece de alguma enfermidade que a impossibilite de exercer atividade laboral remunerada. Além disso, é-se disso que, para a fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge, exige-se prova robusta da necessidade de quem postula, e, no caso, não consta do caderno processual provas aptas a justificar o deferimento da verba alimentar em questão, ressaltando-se que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condição de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes exemplificativos, sinto aqui resto do ministro Raul Araújo, Marco Buzzi e Humberto Martins, terceira turma do STJ, datado 18/8/2023. 8. Nessa esteira, a verba alimentar fixada em prol dos filhos menores de idade atende o binômio necessidade e possibilidade e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, enquanto o indeferimento dos alimentos à ex-consorte está em consonância com a prova coligida aos autos e o entendimento da jurisprudência pátria, razão pela qual não merece reproche a sentença desgastada. Recurso conhecido e desprovido, sentença inalterada. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota a eminente desembargadora Jane Ruth? Acompanhando a relatora, presidente. Eu também acompanho a eminente relatora e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutora Mariana, que eu acho que vai continuar, porque vai tentar no próximo processo, não é isso? Presidente. Sim, excelência. Obrigada. Só uma parte aí. Eu recebi agora uma mensagem da minha esposa. A minha mãe está no hospital fazendo cirurgia 1h30 e eu gostaria de julgar esses outros dois para mim. Com certeza, doutor Paulo. Prioridade. Obrigada. Doutor Kelly. Então, vamos aos processos aqui da relatoria do desembargador Paulo Ayrton, que também é segredo de justiça. E tem um voto vista, né, presidente? Também que vai votar. Eu já me antecipo também. A apelação é o 6.37, né, desembargador Paulo? 6.37. Peço ao doutor José Alci, SD, por favor, peço ao doutor José Alci para entrar. Não? É porque mudou. Tá aí? Então, eu chamo a julgamento a apelação 020-3646-86.2023, da relatoria do ministro do Paulo Ayrton, tem como apelante SIS de SAB e apelado HNB. Doutor José Alci pede para sustentar, eu passo a palavra ao eminente relator. Pois não, presidente. Tem aqui tem duas sustentações, do apelante e do apelado. Doutor... É online. Doutor Fernando Franco, conta presente? Estou presente, sim, desembargador. Então, com a palavra, o eminente relator. Pois não, presidente, muito obrigado. Eu consultaria o doutor Rafael e o doutor Fernando se eles dispensariam a leitura do relatório, por gentileza. A verdade é o seu Pinheiro e dispenso, de nossa parte. Da nossa parte também, desembargador Paulo Ayrton. Então, o doutor Rafael Campelo, para fazer a sustentação no prazo.
Alci Alci, Pinheiro. Né? Isso. Tranquilo. Rodou, né? Rodou. Doutor Alci, por gentileza, um prazo regulamentar. Obrigado, excelências. Já cumprimentei a todos, renovo meus cumprimentos. E sendo ainda mais objetivo, essa ação é uma ação de arbitramento de alimentos, tá? Em que, no primeiro momento, houve uma postergação deste arbitramento. Nós ingressamos com agravo de instrumento e Vossa Excelência, com muita humanidade, sensível à realidade da situação e amparado na lei, determinou o arbitramento em 3 salários mínimos. Tá? O processo retornou, aliás, seguiu, e houve toda a instrução. A ínclita magistrada de primeiro grau entendeu também pela necessidade do arbitramento da pensão, contudo, ela minorou de 3 salários mínimos para 2 salários mínimos e determinou um pagamento pelo prazo de 2 anos. Tem alguns pontos que eu queria mencionar aqui aos senhores, só para explicar tanto a questão de fato como de direito. Essa demandada em específico é uma senhora que hoje está nos idos de seus 60 anos. Tá? Ela conheceu o demandado com 15 anos de idade. Com 16 anos de idade, ela casou com ele. E casou com ele, teve filhos e passou 37 anos da vida dedicando sua vida, seu tempo, seus esforços, né, tudo ao seu marido e aos seus filhos. Ela era uma pessoa do lar, né, inclusive durante a instrução do processo é possível identificar que o marido não permitiu que ela exercesse sua profissão, uma família abastada, com muita condição financeira, e ela foi privada de exercer funções, de exercer trabalhos e etc. E depois de quase 40 anos de casado, o marido decide sair de casa, tá? Com seu direito de ter sua liberdade. Contudo, foi estabelecido entre eles, naquele momento, um pagamento de pensão, que seria algo em torno de R$ 3.200 a R$ 3.500 naquele momento, tá? Para que ela se mantesse minimamente. E não foi cumprido, né? Então, nós estamos com uma situação em que uma mulher dedicou 40 anos quase da sua vida ao marido, aos filhos, foi privada de construir e exercer uma carreira, e agora se vê aos 60 anos de idade, praticamente, abandonada, sem recursos, tanto que está nos autos, existe pendência de condomínio, existem pendências de contas básicas, né, depende do sustento e do auxílio dos seus pais, que já são pessoas de certa idade. Não é fácil para uma pessoa nessa idade se recolocar no mercado de trabalho e ainda conseguir, né, se manter. Os filhos já são maiores e cada um tem, né, a sua vida. E também na instrução do processo nós identificamos que o marido é uma pessoa detentora de muitas posses. Tem animais premiados. Inclusive ela fez menção, e depois na audiência também ele confirma, ela fez menção que durante o casamento ele a presenteou com um cavalo de 60, 80 mil reais. Ele tem esses animais, ele participa de competições, e aí, nesse momento, parece-me que ele não é dono de mais nada. O dono agora é tudo o pai, a mãe, o irmão, um conhecido, um parente, ele mesmo não tem mais nada. Mas existe um aras, né, de onde ele foi sócio por um tempo, depois saiu, né? Existem empresas de energia eólica, e aí ele reputa como não sendo sócio, mas na verdade como sendo intermediário, mas existem contratos também. Existe uma outra ação, que é uma ação de divórcio, em que nós suscitamos todas essas questões, tá? Ocultação de patrimônio, esse tipo de coisa, mas que vai ser tratado em momento oportuno. Mas nesse caso que nós rogamos humildemente a vossas excelências, é que majorem o valor da pensão para o valor que havia sido arbitrado inicialmente, ao invés de 2 para 3 salários mínimos. Tá? Nós entendemos que não há nenhum tipo de abuso nesse sentido, mas para ela faria toda a diferença. E também a postergação do período. Tá? Evidentemente, nós sugerimos aqui um período em que nós entendemos como necessário, sob a guarita também da jurisprudência do STJ, que fala que, evidentemente, a pensão entre cônjuges, ela tem termo, né? Não é ad eterno. Contudo, a depender das circunstâncias, dos fatos, ela pode ter o seu tempo elastecido um pouco mais, e é o que, humildemente, nós rogamos a vossas excelências. Com isso, termino minha fala. Deus abençoe a todos. Passa a palavra ao doutor Fernando Franco.
prazo regulamentar. Bom dia a todos os senhores desembargadores. Queria fazer um cumprimento especial ao desembargador Everardo Lucena, que está presidindo essa polêmica da Câmara. Ao desembargadora Jane Pucci, meus cumprimentos. Desembargador Carlos Alberto Forte, a desembargadora Fátima Loureiro. Queria também cumprimentar o nobre relator desembargador Paulo Albuquerque, a eminente procuradora doutora Ângela Maria. Cumprimentos especiais aos advogados presentes, servidores, em especial ao meu colega que apresentou anteriormente a sustentação, representando a parte da apelante. Senhoras e senhores, conforme já colocado, trata-se de uma ação de estipulação de pensão a ex-cônjuges. A presente apelação, ela se contrapõe à sentença de primeiro grau, que data venha foi extremamente bem instruída e, principalmente, obedeceu em todos os termos a jurisprudência já pacificada nessa colégia da Câmara, bem como no Tribunal de Justiça e no STJ. Principalmente a questão do binômio que nós falamos que é essencial para a estipulação da pensão, que é o binômio quando se trata da possibilidade versus necessidade. E no presente caso, de data venha as colocações do meu colega, esse processo ele teve uma fase instrutória extremamente ampla e muito bem realizada, e ficou muito bem comprovada a questão tanto da ausência de necessidade, comprovação de ausência da necessidade da apelante, e eu digo isso porque a apelante, ela é empresária, isso está nos autos, isso inclusive ficou constatado, inclusive consta na sentença que a apelante, ela tinha uma atividade como empresária e exerceu esse mister por muitos anos, inclusive administrando a empresa. E isso também, de alguma forma, isso se contrapõe à alegação da outra parte de que se faz necessário um enaltecimento por parte do meu cliente de um período maior do que aquele concedido em primeira instância na sentença a título de pensão. E data venha essa elasticidade, no presente caso, ela não se faz necessário, tendo em vista que nós estamos tratando de uma senhora que já está inserida no mercado de trabalho. E conforme foi colocado, essa sentença ela já foi proferida para que fosse concedida durante 2 anos em 2 salários mínimos. Outro ponto também que eu queria colocar, que é de extrema importância, é que, no caso, o apelado, ele possui, sim, ele possui cavalo, ele é dono de um só cavalo, e o cavalo não remonta a esse valor que foi colocado. Outro aspecto que eu acho que é relevante, tá, é que o caráter da excepcionalidade e da transitoriedade quando da estipulação de pensão. E isso foi de forma extremamente apurado e é muito bem colocado na sentença de primeiro grau, principalmente observando todos os fatos que foram elencados na fase instrutória, como a questão de que a alimentada ela já está inserida no mercado de trabalho, a questão de que a necessidade no presente, na presente ação probatória do processo, ela não ficou evidenciada, e mesmo assim, a juíza de primeiro grau ainda concedeu esse valor de 2 salários mínimos e por 2 anos. Tá? Eu não quero até me alongar, até porque trata-se de um assunto que já foi inúmeras vezes tratado por essa Câmara, inclusive já com jurisprudência pacificada.
E aí eu queria até trazer para os senhores uma jurisprudência dessa própria Câmara, onde teve, como na relatoria, a desembargadora Maria das Graças de Almeida Quintal, no processo, no agravo de instrumento de número 062743353-2021, onde, naquele caso, nós tínhamos uma situação de que a alimentada ela jamais tinha, até então, se inserido no mercado de trabalho. Ela, por momento da separação, ela já estava com 63 anos de idade, e essa Câmara julgou pela manutenção da pensão em 36 meses. No caso que nós estamos tratando, a apelada ela tem 59 anos, é ex-empresária, dona de empresa, administradora e, conforme depoimento pessoal, ela hoje está também exercendo uma atividade comercial, fazendo bazar e vendendo camisas, roupas, para trazer mais aí um plus no seu orçamento. Então, eu queria, na verdade, roga o apelado pela manutenção da sentença de primeiro grau e em procedência da apelação. Muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade e desejo um bom trabalho. Obrigado aos advogados, parabenizo a ambos pela ostentação oral. Apelação civil, direito de família, alimentos, ex-cônjuge, pedido de majoração da quantia e extensão do prazo de duração, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeição, alimentanda idosa, ausência de provas de exercício de atividade laborativa formal, dependência econômica por longo período matrimonial, comorbidades, impossibilidade de prática de inserção no mercado de trabalho. O recorrido em contra-razões arguiu preliminarmente de não conhecimento da apelação em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. Contudo, não existe razão, pois a peça recursal preenche os requisitos exigidos pelo artigo 1010, inciso 2 a 4 do Código Civil. Nesse sentido, rejeitada a preliminar. A apelante requereu a reforma da sentença para que os alimentos fixados na origem fossem majorados para o patamar de R$ 6.510, correspondente a 4,9 vezes o salário mínimo vigente, pelo prazo de 10 anos, ou subsidiariamente para um montante de 3 salários mínimos, também pelo mesmo período de 10 anos. Sabe-se que, nos termos do artigo 1694 do Código Civil, é possível haver pensionamento alimentício entre cônjuges, o qual, porém, reverte-se de caráter excepcional e, em regra, é transitório, perdurando apenas pelo tempo necessário para que haja a reinserção do beneficiado no mercado de trabalho ou, de outra maneira, seja possível, alimentando, estabelecer sua mantença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser possível atribuir o caráter de perenidade se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Agravo interno, no RESP 2.136.651 do Rio de Janeiro. O conjunto fático probatório carreado aos autos revela que a apelante já conta com 60 anos de idade e é acometida por depressão e por doença pulmonar obstrutiva crônica, além de não haver registro de trabalho formal ou qualificação profissional, circunstância que evidencia ser remota a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Por outro lado, o apelado goza de boas condições financeiras, vez que exerce atividade laborativa autônoma, além de ser sócio de empresa familiar. Assim,
considerando que o valor correspondente a 3 salários mínimos se revela suficiente para atender a necessidade básica da apelante e não haverá comprometimento da subsistência do apelado, este deve ser o valor fixado a título de alimento. Quanto ao prazo, considerando as peculiaridades do caso e a possibilidade de perpetuidade admitida pelo Tribunal da Cidadania, tem-se que o período de 10 anos se afigura razoável para garantir a subsistência da autora, sem prejuízo de ulterior deliberação judicial em caso de modificação da circunstância que permeia o fato. E aqui eu trago uma decisão do STJ, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, exatamente nesse sentido. Então, pelo exposto com êxito do presente recurso de apelação, para dar-lhe provimento, reformando a sentença combativa, assim de que o valor dos alimentos fixados em favor do apelante seja de 3 vezes o salário mínimo vigente a ser pago pelo prazo de 10 anos em conta bancária de titularidade, até que se seja possível a reversão do estado atual da apelante. É como vota, eminente presidente, eminentes partes. Como vota a minha desembargadora Fátima? Parabenizando o eminente relator pelo bem lançado voto, acompanhando na íntegra. Como vota a minha desembargadora Jane? Acompanhando o relator, presidente. No seu resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Obrigado, doutor. Muito obrigado, excelências. Fernando Franco. Bom trabalho. Deus abençoe a todos. Obrigado. Agora eu chamo a julgamento outro processo da relatoria do desembargador Paulo Ayrton. É o agravo de instrumento 063-3105-71.2023. Tem como agravante PR de LQ e agravado HFV de LQ. Dr. Rômulo Weber de Andrade pede para sustentar pela parte agravante. Se dever já, doutor Rômulo. Não. Será jogado ao final com os demais, então passar para o voto vista para que Vossa Excelência também possa se apresentar. Estou dando prioridade aqui ao processo voto vista. É o processo de número 0043361-47.2008. Tem como apelante ZMFP e outros, e apelado LC da R. Resenha. Em sessão ocorrida aos 22 de maio do corrente ano, deu-se início ao julgamento da apelação, tendo como partes apelante ZMFP e outros, e apelado LC da R. Na ocasião, o doutor Paulo Ponte, advogado da parte apelante, fez uso da palavra no prazo regimental. Posterior à manifestação do advogado, proferiu o voto, conhecendo do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho acompanhou o voto da relatoria. Na sequência, a desembargadora Jane Ruth pediu o visto dos autos para melhor análise da matéria. O pedido de vista foi concedido e o julgamento foi suspenso. Com a palavra, a eminente desembargadora Vistora. Isso aqui tem segredo de justiça, né? Isso Tem, aqui também, já está em Estado. segredo. E online também. Também. Como o senhor já falou, eu vou tentar resumir. Eu já tive a oportunidade de tanto eu como o desembargador Paulo Ayrton, ter acesso ao voto, Vossa Excelência disponibilizou, então Vossa Excelência fica à vontade para resumir da forma que achar adequada. Da audiência que o desembargador bem tem que se ausentar, eu vou tentar resumir aqui. Eu antecipo, como o senhor já repassei o voto, né, coloquei à disposição na parte da aba, declaração, e estou aqui divergindo, porque estou ressaltando a questão do impedimento legal, porque trata-se de uma união estável, né, e de uma pessoa que era casada e que mora uxório com a sua esposa. Nunca se mudou do endereço, na rua Monsenhor Bruno, de 2710, né, um advogado conhecido publicamente aqui por todos, né, e ele um casamento de mais de 6 décadas, né, e que ele nunca tinha um relacionamento extraconjugal, e esse relacionamento extraconjugal que a autora pretende que seja reconhecido como união estável, mas como nós sabemos, tem um impedimento da lei, a ressalva que a lei faz seria com relação a ser separado de fato. Então, eu enfrentei aqui no voto essa questão primeira, a separação de fato, se existe ou não.
né? E é fato inconteste que ele residia no endereço dele, da Monsenhor Bruno, esse endereço, há mais de 4 décadas nesse endereço, conhecido pelos vizinhos, né? Tem declarações dos vizinhos, em detalhes, que ele ficava na calçada, conversava, vizinho que o conheceu com 11 anos de idade, também prestou depoimento, né? Então, com relação a ele residir nesse endereço, a ele ser casado há 61 anos, a nunca ter se separado da esposa, nunca esta ter pleiteado alimentos, separação de corpos, nada, vivendo no mesmo endereço. Então, a meu ver, não teria essa aparência de separação de fato. E para que existisse a união estável, nessa situação, ela teria que ter demonstrado que existia a separação de fato. Então, publicamente, né, tanto a sociedade não tinha essa relação, o casamento dele como um casamento desfeito. Tanto é que, quando ele faleceu, todas as notas de pesar foram dirigidas à esposa dele, né, aquele endereço. Então, era aquele núcleo onde ele constituiu uma família com filhos e netos, que foi reconhecido publicamente como o casamento dele. Né? Estável até aquele momento de que ele faleceu, com 86 anos, né? E tem uma testemunha que relatou que foi um acidente na varanda da própria casa, então, quer dizer, ele residia na própria casa, e eu enfrento nessa questão de que não houve separação de fato, analiso as provas dela, que ela trouxe na inicial, que demonstra que havia um relacionamento realmente amoroso entre eles, ninguém coloca em xeque que não existia esse relacionamento segundo ela, há 29 anos, que seria quando ela tinha 38 e ele tinha 57, e eu questiono por que é que, então, com o passar dos anos, o amadurecimento, a distância que havia entre as residências, o fato dele trabalhar na Washington Soares, o escritório, por que, então, ele não teria já se separado da esposa e passado a viver a convivência pública e notória como marido e mulher. Então, a união estável, para mim, e a jurisprudência tem, nesse sentido, também a doutrina, de que tem que ter a posse de casado. Não basta você ter um relacionamento extraconjugal, não basta você ter uma certa dependência econômica, você tem que ter a aparência como se casado. Né? E se a gente pensar nisso, a união estável, ela não tem tanta dificuldade de ser reconhecida, porque é como se aquele casal como se fosse casado, e você depois vem descobrir que eles não eram casados civilmente. Né? E quando há um fato de uma das partes envolvida nessa suposta união ser casado e conviver com a sua esposa no mesmo endereço por décadas, né? Quer dizer, há uma dificuldade maior de querer demonstrar. E a autora tentou demonstrar essa separação de fato, que ela reconhece que ele não morava na casa dela, que ele dormia, né, sempre no mesmo endereço da Monsenhor Bruno, e alguma testemunha chega a trazer um argumento de que ele não dormisse em quartos separados, não é nem testemunha, é declarante, não dormisse em quartos separados, ou não tivesse relações sexuais. Então, é nesse ponto que eu digo que não cabe a gente adentrar nessa investigação, de como é que vive o casal, se mantém. O importante é que todos os deveres conjugais, no sentido da assistência mútua, a convivência, né, o cuidado, o sustento, eles estavam inalterados. Então, aqueles deveres conjugais estavam inalterados. E adentrar nessa seara, eu não acho que seria cabível. Então, eu reconheço que não teria a separação de fato, e vou mais além, analisar as provas que ela trouxe, que demonstraria a relação e nunca a separação de fato, nem tampouco a união, mas, no terceiro ponto, eu analiso os 3 elementos da relação dela que não teriam característica de união estável, que era a falta da convivência, né, pública e notória com marido e mulher, aquela posse de casado, e a constituição de família, porque ele adotou filhos, teve filhos e netos com a esposa. Né, e no último aniversário dele, de maio de 2008, que foi o ano que ele faleceu, tem fotografias, a comemoração do aniversário dele, né, no escritório, ao lado da esposa. Né, e também tem essa foto, e tem aniversário também do neto ao lado da esposa. Então, quer dizer, a prova de que não tinha afeto, não tinha relação sexual, não seria oportuna nem cabível nesse caso. Então, foi assim que eu me pronunciei. É como voto. Tentei resumir aqui. Como na condição de relator, aqui eu volto a palavra. Inicialmente, agora com a dúvida, porque a dona Zélia faleceu. E o mesmo intimado para se habilitar nos autos,
doutor Marcelo peticionou dizendo que ele é o único herdeiro, que não houve abertura de inventário, portanto, não existe termo de inventário possibilitando a sua juntada. O correto é ele se habilitar, né, no processo, como parte interessada. E ele não se habilita, ele simplesmente pede o procedimento do feito. Como inventariante. Nem abrir o inventário para se habilitar como espólio, e nem... então, acho que até para evitar uma nulidade, se fosse o caso, a gente suspender esse julgamento e intimá-lo novamente. E aí eu coloco em votação aqui para... Eu acho eu acho que não impede o julgamento desse procedimento. Não? Eu acho que não. Né? Porque a habilitação... Quando foi o falecimento dela? Foi agora, no final de 2023. O que está sendo julgado agora em sede de apelação, a instrução já foi realizada, já foi feita em primeiro grau, está subindo para se discutir questões internas do processo. A meu ver, a habilitação dele fica posterior nos outros procedimentos. E a habilitação também do inventário vem posteriormente. O pagador Carlos aí pode... Está impedido? Eu acho que não. Bom, eu impede. entendo que sim, mas a gente pode colocar em votação. Faleceu a parte, eu acho que tem que... Para que o processo seja julgado, tem que haver a habilitação dos herdeiros. Mas qual é o prejuízo? Sempre há uma alegação do prejuízo, no caso do julgamento, porque... Ali é o reconhecimento de uma união estável. Que os efeitos, se aprovado não, vai ser no inventário discutido. Não conhecimento. Então, entendeu? Eu entendo dessa então forma. Vamos ao julgamento. Tive a oportunidade de discutir com a eminente desembargadora Vistora, desembargadora Jane, e ela fez uma análise bem profunda dos autos, analisou de forma muito criteriosa e me convenceu de que realmente não existe uma separação de fato comprovada. Na análise que fiz inicialmente, até achei que o doutor Evaldo Ponte mantinha esse relacionamento por uma questão de conveniência social e tal, mas depois da análise da desembargadora Jane, e a forma como a desembargadora Jane trouxe, um voto que ela resumiu aí, mas é um voto que tem 30 laudas. Certo? Ela passou aí 30 laudas. 26 laudas, eu estou exagerando um pouco, só para 26 laudas. E ela fez a gentileza de resumir, até pelo adiantar da hora. Então, desembargadora Jane, depois da sua análise criteriosa, que me convenceu de que realmente não existe a separação de fato, o doutor Evaldo realmente nunca saiu de casa, nunca deixou a sua família, nunca deixou de manter esses laços de convívio que caracteriza o casamento e que era necessário para caracterizar a separação de fato, que ele dissolvesse esse vínculo, pelo menos de forma fática, certo? O que não ocorreu. Então, eu acompanho Vossa Excelência em todos os termos, certo? E, no caso, irei lavrar o acordo. Como vota o desembargador Paulo Ayrton? Presidente, também, Vossa Excelência já refluindo da posição anterior, também vou refluir da posição anterior, até porque eu vejo que na escritura pública que foi lavrada, apenas se apresentou fatos sem perfectibilizar qualquer prova dentro do procedimento de que efetivamente ele estava separado de fato e de direito, né? E aí a força, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas a força provante dos instrumentos públicos no âmbito do registro público, né, ela é relativa, ela não é absoluta, ela depende de prova. E exatamente a prova que as provas que a desembargadora Ruth citou muito bem no voto, e por essa razão também acompanho a Vossa Excelência retroagindo a minha posição anterior. Então, anunciando o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Pois não, desembargador Paulo. E que Deus abençoe a sua mãe e estabeleça a saúde dela o mais breve. Agora eu chamo... Estabeleceu aí a... Eu chamo a julgamento agora o agravo de instrumento 0624635-17.2024, da relatoria da eminente desembargadora Fátima. Tem como agravante PHC da S e agravada CM da C.
Do... Aliás, é a doutora Mariana, agora. Agora é isso, né? É a doutora Mariana agora. Mas corrigindo aqui o chamamento do processo, que será julgado agora será a apelação 0049885-03.2017, da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro, que tem como apelado RMSC e apelado JCS e outros. Doutora Mariana Pedrosa pede para sustentar pelas partes apelado RMSC. Agora, boa tarde, doutora Mariana. Já não é mais bom dia. Boa tarde, obrigada. Eu passo a palavra à eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde. E a senhora dispensa da leitura do relatório? Sim, excelência. Sim. Como tem outra parte, então a senhora com a palavra para a sua sustentação oral. Obrigada. Boa tarde novamente, excelentíssimo senhor desembargador, senhora desembargadora. Nesse caso aqui, a minha constituinte, a senhora Rita Sampaio, ela ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte, visando reconhecer todo o período de união estável que viveu com Mauro Sampaio. A união ela foi reconhecida por sentença, e aqui nós apresentamos o recurso tão somente sobre o termo inicial dessa união. A sentença declarou que foi a partir de 2006, e nós, conforme prova dos autos, defendemos que iniciou em 1983. O doutor Mauro Sampaio, ele é um homem público, certamente do conhecimento de vossas excelências, muito conhecido no cenário estadual, nacional, foi prefeito 2 vezes de Juazeiro do Norte, foi deputado federal por vários mandatos, e sua história pessoal é, inclusive, de conhecimento público. O doutor Mauro, ele era casado com a Deise Sampaio, e ele deixou a Deise, se separou de fato, para viver com a senhora Rita Sampaio. Rita Sampaio, que aqui represento, ela é a irmã de Deise Sampaio. E essa situação, juntamente com a questão financeira, que ele deixou uma herança vultuosa, é o pano de fundo do litígio, né, da não aceitação da união estável por parte dos filhos do doutor Mauro Sampaio. O início do relacionamento deles, por óbvio, que se deu pela clandestinidade. Então, estamos falando do começo da década de 80, excelências. Mauro Sampaio, um homem com 56 anos de idade, Rita Sampaio, com 33 anos, cunhados. Então, de fato, iniciou na clandestinidade. Mas em 1983, já, essa relação se tornou pública. E eles enfrentaram tudo e todos para viver livremente e intensamente como viveram esse grande amor. Mauro, ele deixou Deise para viver com Rita. Eu vou fazer aqui um históricozinho com 3 datas principais e trazer alguns dados e provas que foram trazidos no processo, durante a instrução processual. Em 83, eles iniciaram a união sem coabitação, né? A coabitação não é um requisito, vossas excelências bem sabem. A Rita morava em Fortaleza e o Mauro em Juazeiro do Norte. Eles estavam juntos sempre em Fortaleza, Juazeiro ou Brasília. Mauro era deputado nessa época em Brasília. Em Fortaleza, eles foram acolhidos pela irmã da Rita, a senhora Solange Cavalcante. Então, eles estavam na casa de Solange em Juazeiro, em Fortaleza, no apartamento de Rita, e em Brasília, ele era deputado. Foi ouvido, inclusive, o senhor Eudes Sampaio, que é primo e cunhado do Mauro Sampaio, casado com a irmã de Mauro Sampaio, que foi assessora dele uma vida inteira. E o Eudes falou que só conhecia Rita em Brasília, que quem ia para os eventos, que quem ia para Brasília acompanhando o Mauro quando ele era deputado, desde 83, quando o Eudes se mudou com a esposa para Brasília, era Rita. Era Rita Sampaio que ia. Temos nos autos também várias declarações de parentes de Mauro, dizendo que para a família de Mauro, a companheira dele sempre foi Rita. Temos também depoimentos de um sobrinho muito, muito próximo de Mauro Sampaio, que mora em São Paulo, que era onde Mauro fazia seu tratamento médico,
né? Inclusive a cirurgia que ele fez antes de morrer foi em São Paulo. Esse sobrinho, no depoimento, diz, ele chama até de tia Rita, ele diz, ela era a companheira de Mauro para toda a família. Mauro vinha fazer os tratamentos, ele disse, eu lembro, é um menino em 90, 91, quem vinha com Mauro era Rita, para fazer o cateterismo. Quem vinha com Mauro para São Paulo era Rita, sempre foi Rita. Mauro também fez uma escritura pública declaratória de união estável, declarando que essa união iniciou em 83. Ele também apresentou um requerimento à Câmara dos Deputados, colocando Rita como companheira e dependente dele, informando que essa união iniciou também em 83. Depois a gente vem para um segundo marco temporal, que é 1996, que foi a campanha de Mauro Sampaio para prefeito em Juazeiro do Norte. Nesse período, Rita se mudou para Juazeiro do Norte e eles passaram a coabitar na casa de Solange Cavalcante, irmã de Rita, e na fazenda de Rita. Rita herdou uma fazenda do pai e eles passaram a coabitar entre a casa da irmã, da Solange, e a fazenda de Rita. Tudo isso também consta na instrução processual. Foi ouvido um funcionário da Solange, o Antônio, que diz que o Mauro fazia todas as refeições na casa da Solange, que ele, inclusive, atendia os secretários, despachava com os secretários na casa da Solange. Também foi ouvido o coordenador da campanha de Mauro, na época de 96, que disse que quem participou ativamente da campanha de Mauro em 96 foi Rita Sampaio, de todos os eventos de campanha, que quando ele virou prefeito, quem ia para os eventos como primeira-dama era Rita Sampaio. Então, nós temos também toda essa prova estruturada nos autos. Também esse senhor Antônio Matias, ele comprava leite da fazenda de Rita, sendo que ele prestava contas com Mauro. Então, Mauro administrava a fazenda dela. Então, nós temos aí uma comunhão de vidas. Até a fazenda que ela herdou do pai era administrada por Mauro. Depois, a gente vem para um segundo marco, que é quando eles se mudaram para um apartamento que os dois alugaram juntos, que foi em 2001. Antes disso, antes de 2001, por pressão social, por pressão dos filhos, Mauro Sampaio ainda dormia uma ou outra noite na casa de Daisy. Mas também foi ouvido o vigilante da casa, que diz que ele não ficava nos finais de semana, que ele não ficava nas datas comemorativas e que eles dormiam em camas separadas. Então, foi exclusivamente por pressão dos filhos, uma pressão social, antes dele se mudar definitivamente para um apartamento que os dois alugaram juntos em 2001. E aí, nesse marco de 2001, a gente tem o aluguel desse apartamento, né? Os dois. Depois eles adquiriram outro apartamento no mesmo prédio. Nós temos, inclusive, uma prova, as folhas 17 dos autos, que foi um voto de pesar encaminhado pela, então, 5ª Câmara Cível, aqui do Tribunal de Justiça, para a senhora Rita, no endereço que eles moravam nesse apartamento, após o falecimento de Mauro, foi enviada essa nota de pesar pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O requerimento foi feito pelo então ministro Teodoro Silva Santos, que foi acompanhado pelo desembargador Francisco Barbosa Filho, desembargador Carlos Alberto Mendes Forte e desembargadora Maria Fátima Loureiro. Então, ela já era reconhecida publicamente, inclusive pelo Tribunal de Justiça, como companheira dele. Sempre foi, né, a companheira dele. Ele deixou também um testamento reconhecendo-a como companheira e, nesse testamento, ele deixa a parte disponível para ela. Também é um dos motivos, né, do litígio com os filhos. Nós temos fotos de eventos dos mais variados possíveis, como eu mencionei, na gestão, campanha, casamento, todos os eventos, né, do estado do Ceará e fora, as viagens com familiares dele, né, para fora do Brasil, inclusive, tudo nos autos. E esse relacionamento deles, excelências, jamais pode ser configurado como um concubinato. É uma união, sim, uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de construir família e perdurou por 32 anos. Quero também destacar aqui para Vossas Excelências um equívoco na sentença, quando declara que o termo inicial da união foi 2006. A sentença utiliza esse ano com base em quê?
com base num suposto testamento cerrado que Mauro Sampaio teria feito, em que esse testamento ele diz que deixa para Rita Sampaio, por serviços prestados, uma indenização, os caminhões velhos da fazenda. Deixa uma indenização por serviços prestados. E aí diz que a Deise chama a Deise de sua esposa. Em razão disso, ela considerou isso como um documento para colocar a união estável a partir de 2006. Qual é o problema desse documento? Esse é um documento que não pode ser utilizado como prova, é um documento revogado. Esse testamento foi revogado. Mauro foi induzido a isso pelos filhos. Ele já, inclusive, morava no mesmo apartamento com a Rita nesse período. Ele foi induzido, ele vivia uma dicotomia com a mulher que ele amava, que ele queria viver, que estava vivendo, e os filhos que ficavam o tempo todo nessa situação de intrigas e de não aceitação. A vida dele foi assim, o tempo inteiro. Então, ele estava sempre nessa dicotomia. O que aconteceu aí, depois ele revogou esse testamento, e isso foi reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. Essa revogação desse testamento. Eles tentaram cumprir esse testamento e o juiz disse, não, extinga sem resolução, porque ele foi revogado. Então, excelências, nós temos provas suficientes, sim, de que essa união começou muito antes, e não tão somente em 2006 ou 2001. Os próprios filhos reconhecem nas peças deles, dizendo que em 2001 o papai foi morar com a Rita no apartamento que eles alugaram. Os próprios filhos reconhecem isso todas as suas petições. Então, nós temos aí, em resumo, uma união estável da Rita com o Mauro Sampaio, que iniciou em 83 sem coabitação, a partir de 96 com coabitação na casa de Solange e na fazenda, e a partir de 2001 com coabitação num apartamento alugado pelos dois. Por tudo isso, excelências, é que eu requeiro o provimento do meu recurso. Obrigada. Parabéns, doutora Mariana, pela sustentação. E agora passo a leitura do projeto de emenda. Apelações cíveis. 5 apelações e um recurso adesivo. O processo é bem denso, mas foi analisado minuciosamente e com muita atenção. Direito de família, ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte. Requisitos do artigo 1723 do Código Civil, demonstrados: reconhecimento da união estável pelo período de início de 2022 até o falecimento do convivente varão ocorrido em 2015. Relacionamento com caracteres de concubinato referente ao período em que a separação de fato não resultou evidenciada, que abrange o período de 1983 a 2001. Regime de separação obrigatória de bens, tendo em vista que no início da união estável, o varão contava com 75 anos de idade. Incidência do disposto no artigo 1641-2 do Código Civil. Verba honorária majorada, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código do Processo Civil. Recursos conhecidos e providos, em parte, o da autora e do apelante Paulo Roberto Cavalcante Sampaio, e desprovido os demais recursos de apelações e adesivo. Sentença parcialmente reformada. Reside a controvérsia ao exame de se o convivente varão era separado de fato de sua ex-consorte e se o mesmo manteve com a apelante uma relação de união estável. 2. Prescreve o artigo 1723 do Código Civil que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada com convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 3. Na hipótese, infere-se das provas coligidas aos autos, documental e testemunhal, que não resultou robustamente demonstrada a separação de fato do convivente varão da sua ex-esposa, no período compreendido entre 1983 e 2001. Logo, durante esse período, reconhece-se que a relação existente entre a autora e o decujus era de concubinato impuro. 4. Todavia, constata-se que, a partir do início do ano de 2000, o conjunto probatório evidencia a ocorrência da separação de fato do ex-casal, a partir de quando o relacionamento do convivente varão com a promovente passou a ter caracteres de casamento, uma vez que notório, público, duradouro e com o intuito de constituir família. 5. As provas coligidas pela autora, consistente na escritura, em testamento público e procuração pública, lavradas em cartórios, são dotados de fé pública, consoante o disposto no artigo 215 do Código Civil, cujas anulações dependem de incapacidade do agente, vício de consentimento, simulação ou fraude, artigos 183 e seguintes do Código Civil. Porém, nenhuma prova foi coligida aos autos pelos promovidos capaz de elidir a referida documentação, razão pela qual se consideram rígidas e hábeis a comprovação da existência de relacionamento amoroso entre a promovente e o falecido, com ressalva apenas da data em que foi iniciada a relação com status de união estável, uma vez que anterior ao ano de 2002, a relação era concubinária, tendo em vista a falta de evidência de separação de fato, a qual somente resultou demonstrada, sem sombras de dúvida, a partir do ano 2002, conforme afirma alguns dos promovidos e ratificado pela aquisição de um imóvel pelo convivente varão para servir de residência do casal. Contudo, culminou com a demonstração pelo decujus da sua vontade de constituir família com a autora. E, não obstante, o relacionamento já fosse notório, público e duradouro perante a sociedade, a família e amigos. Incumbe consignar que o testamento cerrado, deixado pelo falecido, referenciado pelos promovidos, foi revogado através de decisão judicial nos autos do processo 10.8859/04/2015, que teve trâmite na Vara Única de Família e Sucessões da comarca de Juazeiro do Norte. Logo, é inservível como prova da vontade do falecido. Quanto aos demais elementos ditos como probatórios pelos demandados, como correspondência destinadas ao falecido no endereço da ex-esposa e o exercício pela mesma da função de serviço social do município de Juazeiro do Norte, são inábeis para elidir os documentos públicos coligidos pela autora, e, além do mais, a referida documentação, no máximo, denota que algumas correspondências destinadas ao decujus, que vezes iam para o endereço onde residia com a ex-esposa, uma vez que outras eram enviadas para o endereço do falecido em Fortaleza, assim como para o endereço onde residia a demandante. Já o cargo ocupado pela senhora Deise no serviço social apenas representa que os ex-consortes
embora separados, possuíam uma relação amistosa. 7. Superada a produção da prova testemunhal, a prova oral produzida pelos demandados consistiu no depoimento de uma testemunha e um declarante, enquanto que, pela autora, foram ouvidas 4 testemunhas e um declarante, as quais ratificaram fatos deduzidos pelos litigantes, porém, nada foi dito capaz de fragilizar a prova documental coligida. Nessa esteira, comprovada a separação de fato e presentes os pressupostos do artigo 1723 do Código Civil, reforma-se em parte a sentença vergastada para declarar o início da união estável entre a autor e o decujus pelo período, o início no ano de 2002 até a data do seu falecimento, em 6 de outubro de 2015, e reconhecer a existência de relação concubinária impura entre os anos de 1983 a 2001, nos termos do artigo 1727 do Código Civil. 9. Outro sim, considerando que em 2002 o falecido contava com 75 anos de idade, de acordo com o artigo 1641-2 do Código Civil, o regime de separação de bens é obrigatório para casamento civil e união estável de pessoa com mais de 70 anos, razão pela qual adota-se o regime de separação obrigatória de bens ao reconhecimento da presente união estável. Desta arte, conhece-se dos recursos interpostos para dar parcial provimento ao recurso da autora e do recorrente Paulo Roberto Cavalcante Sampaio, porém, negar provimento aos demais recursos, apelações e adesivo, reformando parcialmente a sentença desgastada em relação ao período da união estável e o regime de bens. Tendo em vista o desprovimento dos recursos interpostos por Jaqueline Cavalcante Sampaio, Paulo Maurício Castelo Branco Sampaio, Deise Cavalcante Sampaio e Mirantécia Rodrigues Castelo Branco Sampaio, em conformidade com o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios prudenciais para 20% sobre a base de cálculo definida na sentença. Recursos conhecidos, sendo 2 providos em parte, 4 desprovidos. Sentença parcialmente reformada. É como voto, senhor presidente, a minha dispensa. Como vota a eminente desembargadora Jane Ruth? Acompanhando o brilhante voto da eminente relatora. Eu também acompanho a eminente relatora, anuncio o resultado do julgamento, recursos conhecidos e providos em parte, o da autora, apelante, e desprovidos os demais recursos de apelações e adesivo. Sentença parcialmente reformada. Obrigado, doutora Mariana, pela presença. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Agora eu chamo a julgamento, seguindo a ordem aqui agora, é o agravo de instrumento 062-4635-17.2024. Tem como agravante PHC da S e agravada CM da C. As advogadas doutora Aurora Ribeiro pede para sustentar pela parte agravante e o doutor Rodrigo Colares pede para sustentar pela parte agravada. Doutora Aurora Ribeiro está presente? Boa tarde, senhores. Boa tarde. Doutor Rodrigo Colares também Boa tarde. Presente. Então eu passo a palavra à eminente. Pois não, senhor presidente, boa tarde aos doutores, e eu pergunto se dispensam a leitura do relatório. Perfeitamente, doutora Fátima. Pois não. Então, inicialmente, a doutora Aurora, que é do agravante,
para a sua sustentação oral. Boa tarde, senhores. Inicialmente, apresento saudações a todos os eminentes desembargadores, na pessoa de doutora Fátima Loureiro, que tão docemente e gentilmente me atendeu para que pudéssemos tratar sobre esse processo. Saudações extensivas também aos serventuários, Ministério Público, Defensoria, e não menos importante ao meu pai, meu colega de profissão, doutor Rodrigo Colares, que nesse momento também vai fazer sua sustentação. Apesar de não ser mineira, como alguns colegas que passaram por aqui, prometo que serei também concisa em minhas pontuações. Em síntese, senhores, trata-se de um agravo de instrumento que objetiva a redução de uma verba alimentar provisória fixada pela magistrada da primeira vara civil da comarca de Aquiraz. A decisão que se pretende modificar, ela fixou a verba alimentar tomando por base apenas a profissão do agravante e seus proventos brutos. Trata-se de um bancário com proventos brutos, segundo as alegações da genitora do alimentando, de grande monta. A princípio, para que não pareça que essa modificação irá afetar a criança, a gente gostaria de enfatizar que a bússola sempre foi a preservação do melhor interesse do alimentando. E, nesse momento, eu gostaria de reforçar que a redução da verba alimentar provisória não irá impactar no sustento da criança, visto que trata-se de uma criança com plena saúde, sem comorbidades ou problemas, não faz uso de medicação e nem de alimentação especial. Portanto, suas despesas são aquelas inerentes à idade, à infância, já que conta com 6 anos de idade. Analisando de forma detida as informações que foram colacionadas nos autos originários, observa-se que a decisão da magistrada tomou por base uma planilha de gastos apresentadas pela parte agravada, que aponta inúmeros gastos da criança, tais como aluguel, saúde, mas é necessário apontar que a criança possui plano de saúde fornecido pela empresa empregadora de seus genitores. Neste momento, não possui despesas com aluguel, haja vista que, juntamente com a sua genitora, reside em imóvel que foi constituído durante a sociedade conjugal entre o agravante e a genitora do agravado. E aí eu peço aos senhores um olhar mais cuidadoso em relação à condição financeira do agravante. A presunção, ela se aplica às necessidades da criança e do adolescente. No entanto, ela não pode se estender à possibilidade financeira do alimentante, tendo sendo necessário demonstrar, ainda que minimamente, que aquela verba alimentar, ela está compatível com o que o agravante, o alimentante, ele recebe de rendimentos. No presente caso, a gente precisa analisar que a pensão que se pretende minorar, ela foi fixada em 20% pela magistrada ACOR. No entanto, o agravante, ele já possui uma outra pensão alimentícia, também fixada em 20%, e um fator que merece um olhar especial e cuidado por parte dos senhores desembargadores é que a renda do agravante, ela encontra-se seriamente abalada, visto que, durante a sociedade conjugal, foram contratados e contraídos inúmeros empréstimos, todos os valores destinados ao orçamento familiar, e após a separação de fato, todo o ônus recaiu única e exclusivamente sobre o agravante. E, nesse momento, eu peço que olhemos uma informação que foi juntada às páginas 676, que mostra o contra-cheque do agravante. No mês de abril de 2004, ele, que recebe realmente proventos brutos elevados, como apontado pela agravada, recebeu R$47 mil, arredondando, R$47.700 de proventos brutos, incidindo também a antecipação do 13º salário. No entanto, após os descontos legais, foram creditados proventos líquidos em R$39 mil. Nesse mês de abril, senhores desembargadores, quase R$18 mil foi destinado ao pagamento das pensões alimentícias e mais quase R$18 mil foram destinados ao pagamento de parcelas de empréstimos que, como eu disse anteriormente, foram contratados durante o casamento. Nesse mês de abril de 2024, apesar de ter recebido R$47 mil,
o agravante teve rendimento líquidos em apenas R$ 3.300. E com esse valor, ele ainda precisou custear pagamento de outras parcelas, de outros empréstimos que não são descontados na fonte. A situação que ele tem enfrentado desde o início dos descontos da pensão alimentícia é a necessidade de contratação mensal, recorrente e periódica de novos empréstimos, para que dessa forma ele possa honrar a determinação judicial. Outro ponto também que eu peço a atenção dos senhores é a proporcionalidade, que nesse caso também foi inobservada. A genitora do alimentando, assim como o agravante, também exerce trabalho como bancária, apesar de ocupar um cargo inferior ao que hoje é ocupado pelo agravante, é uma funcionária que recebe todos os benefícios destinados à classe dos bancários, tais como PLR, auxílio alimentação. E ela, diferentemente do agravante, não possui despesas com empréstimos, nem com pagamento de outras pensões alimentícias. Então, nos parece que a proporcionalidade ela também foi inobservada pela magistrada Acó, quando da fixação da verba alimentar hora agravada. Nesse cenário, senhores, eu peço a atenção dos senhores desembargadores, visto que a situação demanda cuidado em razão de a margem de contratação de empréstimos do agravante está ficando cada vez mais reduzida. Vai chegar um momento em que ele vai precisar enfrentar uma situação involuntária de inadimplência em relação aos seus compromissos firmados. Por fim, também, eu gostaria de enfatizar que não é objetivo do agravante se esquivar de sua responsabilidade paterna. Ele deseja, sim, contribuir da melhor forma para o sustento do seu filho. No entanto, no contexto atual, onde ele está inserido, o valor que foi fixado está muito além de suas condições financeiras. Com a reorganização de sua vida após o divórcio, ele pretende, sim, contribuir de forma mais significativa e sem que sejam prejudicadas a sua subsistência e também os outros compromissos honrados. E, por fim, meus colegas, meus queridos desembargadores, eu peço que os senhores analisem a boa-fé do agravante. Ao longo da tramitação desse recurso, ele fez questão de juntar todos os contra-cheques, declarações de imposto de renda. Apesar de receber esses proventos brutos tão falados nessa minha sustentação, é evidente, é inafastável a condição financeira frágil do agravante, que demanda cuidado e atenção por parte dos senhores. Por fim, eu agradeço o espaço, a atenção e encerro aqui a minha fala. Parabéns, doutora, pela sustentação oral. Agora o doutor Rodrigo para a sua manifestação. Boa tarde, Excelência. Boa tarde aos demais embargadores aqui presentes, a minha colega advogada, doutora Aurora, e a todos os advogados, serventuários do Ministério Público e da Defensoria Pública que aqui estão. Ouvi aqui atentamente, né, a sustentação oral da minha colega advogada. No entanto, vários fatores deixaram de ser destacados na presente sustentação. Como, por exemplo, primeiro, não foi destacado que o alimentante, no caso, ele é gerente geral do Banco do Brasil, nível A, ou seja, acima dele, tão somente o superintendente. Segundo, foi feito um acordo entre as partes no processo principal há pouco tempo, onde incidiria 20% sobre os proventos do alimentante. Entretanto, esse acordo foi desistido pelo alimentante, mas esse acordo era mais desvantajoso do que o que está atualmente, porque previa desconto sobre a PLR do alimentante. Vossa Excelência, vou chamar a atenção aqui. A senhora sabe quanto é que é a PLR? A gente só tem noção até 2022, 2023. Certamente 2024 aumentou, mas tem nos autos. Sabe quanto é que a PLR dele? É em torno de 150 mil anual. Ele ganha 75 mil, em torno de 75 mil por semestre, né? Então, assim, teve esse acordo que foi feito e foi desfeito. Aí foi dada os 20%, porque ele desistiu do acordo, mas esses 20% o juiz singular não falou que incidiria sobre a PLR, então o menor já está prejudicado daí. Outro ponto,
toda a matéria que foi alegada aqui em sustentação oral, ela é matéria de instrução processual futura. Tanto é que o parecer da Procuradoria, o parecer do Ministério Público, foi pelo desprovimento do recurso, foi pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo a verba alimentar em 20%, que está normal. Não está baixo, não está alto, está uma verba normal, 20%. Há de se destacar que no próprio agravo de instrumento, chega até a ser cômico, Excelência, no próprio agravo de instrumento, o pai fala que há pouco tempo realizou viagem com os 2 filhos que ele tem para Fernando de Noronha. E que isso é uma escolha dele. Então, assim, a pessoa prefere viajar para Fernando de Noronha do que ficar adimplindo com a pensão mensal normal, nos seus 20%. Uma vergonha maior, me desculpa pelo termo, me desculpa a todos aqui presentes, mas a vergonha maior é o pai entrar com um agravo de instrumento querendo oferecer 5% ao filho, enquanto ele é gerente geral nível A, um nível mais alto antes de superintendente do Banco do Brasil. Fora que, Excelência, se Vossa Excelência observar onde é que ele mora, o pai mora num hotel, certo? Ele mora num hotel, no Amazonas. E é um hotel caro, é um dos mais luxuosos lá de Amazonas. Então, assim, se o pai realiza empréstimo, por exemplo, fez 3 empréstimos agora em 2024, não se engane, Excelência, esses empréstimos que estão sendo feitos, certamente é para prejudicar a genitora do menor, é para prejudicar o próprio filho, que esses empréstimos vêm sendo feitos. Então, assim, viagens luxuosas, o próprio agravante colocou do seu agravo de instrumento sobre as viagens luxuosas, sobre Fernando de Noronha, várias passagens anexadas aos autos de passagens de avião, fora que o menor ele tem uma despesa alta, mas ele poderia ter uma qualidade de vida melhor se o pai ajudasse mais no seu sustento. Então, assim, já foi falado aqui, uma pessoa que ganha 47 mil reais, né? Sem a PLR, Excelência, sem a PLR, pagar 20% para o seu filho, ainda vem aqui com um agravo de instrumento apresentar uma proposta de 5% para o filho, me desculpa a palavra, é completamente imoral essa proposta. Então, Excelência, nós entendemos que não tem cabimento algum a minoração, pelo contrário, esse valor, quando foi feito o acordo que foi desistido por ele, era bem maior porque incidia sobre a PLR. E é isso que a gente está insistindo, né? Que também incida sobre a PLR. Isso porque, atualmente, né, a pensionante ela vem sendo prejudicada. E Vossa Excelência sabe, Vossas Excelências precisam saber, com certeza já devem ter visto dentro do processo, sabe qual foi o motivo que ele desistiu do acordo? Ciúmes da genitora. E os prints estão todos anexados dentro do processo, assim como a declaração de residência, onde ele reside no Hotel Mercury, número 1000, apartamento 411. Então, assim, além disso, além de toda essa situação, a genitora ela tem bem menos condições financeiras. Ela ganha em torno de 3, 4 mil reais. Essa é a média que ele ganha. Fora que, por acompanhar ele, né, em viagens e tudo mais, ela teve um decréscimo na sua qualidade de vida. Um decréscimo porque ela fez questão de acompanhá-lo. Então, assim, vários comprovantes de pagamentos foram juntados dentro do processo, né? Nós entendemos que a matéria que está sendo alegada no agravo, que muito está sendo alegada, ela é matéria de instrução processual. Esse foi um dos motivos pelo qual o próprio Ministério Público ele deu parecer pelo desprovimento do recurso. Até assim, me desculpa, é uma questão de óbvio, ser muito óbvio, né? Toda essa questão, como é que uma pessoa prefere estar viajando para Fernando de Noronha, como é que uma pessoa se torna descontrolada financeiramente a título de prejudicar o próprio filho. Então, assim, no entender do menor, no entender da genitora, né, que é quem nós estamos aqui representando, uma pessoa que ganha esse salário, ganha uma PLR nesse montante, mora no hotel de luxo, né, faz várias viagens luxuosas por ano. Então, assim, plano de saúde, inclusive, né, ele é arcado pela genitora, já não arca nem com o plano de saúde. Então, fora isso, Excelência, um fato que eu não destaquei aqui é que, além desses rendimentos, ele ainda tem outros rendimentos por fora, que é aluguel de imóveis, né? Ele aluga imóveis e tem a comprovação também dentro dos autos, e está até no próprio imposto de renda dele,
ele aluga imóveis. Então, assim, fora isso, ele tem a renda dele. Aí foi dito aqui que, mas ele tem uma renda líquida fica de 3 mil reais. Entretanto, ele tem que aprender a se controlar financeiramente e ter aquele controle, e ter aquela responsabilidade com o seu filho, que ainda que esse rendimento líquido dele fosse verdade, né, somado aos aluguéis, somado às outras fontes de renda que ele tem, dá tranquilamente para ele viver e aprender, em vez de ir para Fernando de Noronha, viajar é ótimo, viajar é excelente, mas desde que então a gente cumpra anteriormente com as nossas obrigações. Recentemente, foi colocado dentro dos autos que o genitor fez o aniversário do menor. Fazer aniversário é excelente, a iniciativa é muito boa. Entretanto, alega miséria dentro do processo, mas quando é para fazer o aniversário, faz um aniversário de alto padrão, né? Sem comunicar a genitora, sem pedir permissão a ela, né? Para poder fazer no próprio terreno, no próprio imóvel terreno, no condomínio onde a genitora ela possui a sua residência. Dito isso, Excelência, diante de todos esses fatos, 20% que está sendo pago não é o valor exorbitante, pelo contrário, é o valor mínimo, né? Esses 20% não estão inseridos sobre a PLR, uma pessoa que no seu próprio imposto de renda tem lá, recebe em torno de, atualmente é mais, mas recebia em torno de 150 mil de PLR, 75 semestral, o que, se colocarmos por mês, dá um valor bastante elevado. Fora que tem empréstimos que estão sendo feitos agora, né? Vem fazendo empréstimos agora. Então, esse fato é claramente para poder demonstrar que existe uma fraqueza financeira dentro do processo, prejudicar a genitora, que já vem há bastante tempo prejudicada. Fora isso também, ele vem agindo de uma forma onde fica querendo saber o que a genitora está fazendo, enfim, já parte para outros fatores extra-filho, o que não tem a ver com o filho do casal, do ex-casal. Então, Excelência, mais uma vez a gente bate na tecla que esse imposto de 20%, ele tá ali no mínimo, né, que a criança tem. A criança ela pode ter uma melhor qualidade de vida proporcionada pelo pai, porque que adianta o pai, por exemplo, ganhar 1 milhão se a pensão do filho é 10 mil, por exemplo. Só um exemplo. Então, assim, a gente já sabe que o filho, quanto mais o pai ganha, tem que ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, o genitor, né, tem até um áudio dele dentro do processo, onde ele reconhece que é descontrolado financeiramente, ele tem que aprender a ter controle. O fato é simples. Ele vai ter que aprender a ter controle e ter essa responsabilidade. Fora isso, Excelência, outro fato que eu coloquei que a gente colocou também dentro do processo, é que, primeiro eu falei que foi feito um acordo, né, foi desistido, aí foi arbitrado os provisórios em 20%, que foi até menor do que o acordo. Fora isso, aqui no agravo, ele oferece 5%. Só que dentro do processo de oferta de alimentos, o processo que ele ofertou alimentos para o filho, ele ofertou 10%. Ou seja, é uma contradição. Ele não sabe, uma hora oferece 5%, outra hora oferece 10%, uma hora oferece 20%. Então, tudo oscila, dependendo do humor dele. Como sempre foi entre a relação do ex-casal. Infelizmente, oscila. Ele oscila. E quem paga por isso, quem paga por esse descontrole financeiro, é o próprio filho. Então, assim, enquanto o pai está em viagens luxuosas, enquanto o pai tem um padrão de vida elevado, morando no hotel, alugando imóveis, enfim, possui outras propostas de aluguel de imóvel, a genitora é quem vem arcando com as despesas do filho, que querem ser minoradas pelo genitor, né? Então, assim, batemos mais uma vez na tecla de que 20% de maneira alguma é maléfico ao genitor, pelo contrário, é benéfico ao menor, que é o que a gente deve preservar aqui. Foi o que o Ministério Público visualizou, foi o que o Ministério Público deu seu parecer, no qual nós não acostamos, nós concordamos. E aqui, Excelência, até me exaltei um pouco, mas realmente é porque é muita injustiça se essa pensão chegasse a ser minorada através desse agravo de instrumento. Então, nós esperamos que a justiça seja feita, que o parecer do Ministério Público, que é também aqui o fiscal da lei, que é quem preza pelo interesse da criança, ele seja acatado, assim como o nosso pedido, né? Esperamos o deferimento do nosso pleito e que a pensão alimentícia ela não seja minorada
e aí seja mantida no percentual mínimo, que é o que já foi arbitrado pela primeira instância. Então, nós agradecemos aqui a atenção e era o que tínhamos para relatar. Obrigado. Pois não, passo aqui a leitura do projeto de ementa, só registrando que aqui nós estamos diante de um agravo de instrumento, portanto, vai ter uma instrução processual e onde poderá, sim, ser feita uma reavaliação de todo o contexto processual para se chegar a um resultado mais próximo da realidade. Agravo de instrumento, ação de alimentos, combinado com guarda e regulamentação de visitas, fixação de verba alimentar provisória em 20% sobre os vencimentos líquidos do alimentante, mensalmente, redimensionamento para atender ao binômio necessidade e possibilidade, reduzo para 15% sobre a mesma base de cálculo, recurso conhecido e provido em parte, decisão parcialmente reformada. Cinge-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, que fixou alimentos provisórios em 20% sobre os rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, excluídos descontos obrigatórios, junto ao Banco do Brasil S.A. A lei prevê que os pais têm a obrigação de manter a subsistência do filho menor e deste incube aos pais, continuando o dever de sustento aos filhos, dos filhos, para fixação de verba alimentar, impõe-se examinar a necessidade de quem pede, que em casa é presumida, ou seja, não precisa ser comprovada, pois trata-se de uma criança menor de idade, e a mesma busca os alimentos, constitui prova da necessidade de quem pleiteia, tratando a legislação de necessidade presumida, ou seja, aquela que gosta de presunção, jus tanto, de quarto da Lei 5.478/68. E, não obstante, a autora colacionou aos autos a planilha de despesas com o menor, cujo valor total é de R$ 14.846,92, o qual deve ser suportado por ambos os genitores, incumbindo aqui destacar que a genitora da criança, apesar de trabalhar no Banco do Brasil, ofere renda equivalente a 1/3 dos rendimentos do genitor, e de que a mesma contraiu empréstimos para prover despesas com a criança. No tocante à capacidade econômica do alimentante, constata-se da sumária análise dos autos que o mesmo é gerente geral do Banco do Brasil, possui outra filha de relacionamento anterior, a quem paga alimentos um percentual de 20% dos seus vencimentos mensalmente, excluído apenas os descontos obrigatórios, e a despeito de oferir rendimentos mensais superior a R$ 30 mil e possuir 2 imóveis para locação, contraiu diversos empréstimos bancários quando ainda se encontrava casado com a genitora do menor, ora agravado, para investir em prol do ex-casal, além do que os 2 imóveis se encontram desocupados, logo dos mesmos não está obtendo renda. Nessa esteira, considerando que os empréstimos tomados pelo alimentante foram investidos em prol da família mais atual e que os imóveis de sua propriedade se encontram desocupados, redimensiona-se os alimentos provisórios ao menos até que um dos imóveis seja alugado, conforme hipótese ventilada pelo alimentante, no montante em que os litigantes tensionavam celebrar acordo de alimentos para este ano 2024, folha 428-434. Destaque com a finalidade de adequar os alimentos ao binômio necessidade e possibilidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiona-se provisoriamente os alimentos em questão para 15%. Provisoriamente. Resisto provisoriamente os alimentos em questão para 15% sobre a mesma base de cálculo definida na decisão agravada. Recurso conhecido e parcialmente provido,
Decisão reformada em parte. Ao voto, senhor presidente, Eminentes Pares. Como vota a eminente desembargadora Jane Ruth? Acompanhando o voto da relatora, presidente. Eu também acompanho a eminente relatora e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Obrigado, doutor Rodrigo e doutora Aurora, pelas presenças. Senhores desembargadores, desejo uma ótima tarde. Fiquem com Deus. Obrigado a todos, uma boa tarde e bom trabalho. Boa tarde. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento 062-2712-53.2024. Também na relatoria da desembargadora Fátima, tem como agravante PRG da R e agravada ME e PN da R. Doutor Paulo Ricardo da Rocha pede para sustentar pela parte agravante. Doutor Paulo Ricardo está presente? Voltou. Eu indago se o doutor Paulo Ricardo da Rocha está presente. Então, não estando presente, o processo será julgado agora ao final com os demais. Agora vamos a um pedido de preferência. Processo de um requerimento de pedido de preferência, apelação 0007477-12.2006, relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante Francisco Antônio Fontinelli e apelado Sócrates Faria de Ribeiro e outros. O advogado Paulo Linhares Filho pede preferência, também não está presente, foi presencial, então será julgado com os demais. Processos retirados de pauta. Maria de Fátima Loureiro, apelação 023538803.2021. Apelação civil 0178194/60.2012. Apelação civil 000052-13.2010. Processo da relatoria da desembargadora Jane Ruth. Apelação 01877949-74.2013. Processo de minha relatoria em barra de declaração civil 0057352-56.2009. E apelação civil 0219570-40.2023. Todos os demais processos pautados para a sessão que foram julgados por votos provisórios agora são considerados definitivos por unanimidade de acordo com o voto dos eminentes relatores. Sem considerações finais, pelo andar da hora, declaro encerrada a presente sessão.